Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Evangelho de São Lucas, capítulo 21, 33 ao 38. Daqui a pouco, às 9 da noite, o pastor Eliezer Pereira de Freitas vai estar aqui para orarmos juntos. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras aqui no canal Trabalho Missionário. O livro de Josué. Josué, capítulo 1. E aconteceu, depois da morte de Moisés, servo de o Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu, aos filhos de Israel, lhes dou. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio de Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante da tua face, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu a este povo hereditariamente farás possuir esta terra que a seus pais jurei lhes daria. Tão somente te esforça e tem muito bom ânimo, para cuidado teres de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te mandou. Dela não te desvies, nem para a mão direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te hajas por onde quer que andares. O livro desta lei, se não aparte de tua boca, antes, dia e noite, nele medita, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar teus caminhos, e então prudentemente te haverás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então mandou Josué aos maiorais do povo, dizendo: Passai por meio do arraial e mandai ao povo, dizendo: Apercebei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a herdar a terra que vos dá o Senhor vosso Deus que herdeis. E falou Josué aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo de o Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão. Porém vós outros passareis armados perante a face de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também hereditariamente possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e hereditariamente possuireis,
a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos mandastes faremos, e onde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo varão que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente te esforça e tem bom ânimo. Daqui a pouco, às 9 da noite, o pastor Eliezer Pereira de Freitas vai estar aqui para orarmos juntos. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras aqui no canal Trabalho Missionário. Me lembro bem como cheguei aqui. Foi na sua força, pois na minha não consigo. Às vezes percebo que perco o chão e deixo ir embora algumas coisas que eu amo. Quando sinto que minhas orações não estão subindo, naqueles dias escuros que minha fé perde o sentido, tu me mantém acreditando. Meus medos coloco nas suas mãos. Quando estou quebrada, você me faz de novo. Tudo que eu era ou que posso ser, quando me esqueço, você vem e me faz lembrar. Quando sinto que minhas orações não estão subindo, naqueles dias escuros que minha fé perde o sentido, tu me mantém acreditando. (20h54). Vou voltar pra casa, voltar pro meu lugar, pra aquela casa que o Senhor foi preparar. Quando sinto que minhas orações não estão subindo, naqueles dias escuros que minha fé perde o sentido, tu me mantém acreditando. Quando sinto que minhas orações não estão subindo, naqueles dias escuros que minha fé perde o sentido, tu me mantém acreditando. Daqui a pouco, às 9 da noite, o pastor Eliezer Pereira de Freitas vai estar aqui para orarmos juntos. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras, aqui no canal Trabalho Missionário. (20h56).
A partir de agora, a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Estamos aqui mais uma vez para fazermos a oração do Monte das Oliveiras. Meu amigo, minha amiga, tem duas coisas que muitos de nós sempre fazemos. É procurar ver as notícias, né? Ver o que está acontecendo. Quantas não são as vezes que nós procuramos ouvir, saber das notícias na internet, o que está acontecendo, e também muitas vezes ficarmos lembrando de coisas que já aconteceu neste mundo, que nós já vimos acontecer nessa vida, não é verdade? E isso nos leva a ter certeza de algumas coisas. Por exemplo, que o mundo é muito perigoso. Este mundo verdadeiramente é muito perigoso. É perigoso viver aqui nessa terra, nesse mundo. Outra conclusão que nós chegamos, que tudo pode se acabar num segundo. Tudo pode se acabar. A nossa vida, num segundo, quando menos se espera, pode se acabar. E outra conclusão também, que nós que cremos na palavra de Deus chegamos, que nós precisamos orar em todo o tempo, que nós precisamos orar sem cessar e buscar o livramento de Deus, porque a vontade de Deus é nos livrar do mal, mas tem que haver a oração. Se nós não orarmos, se nós não formos perseverantes na oração, nós não vamos receber o livramento de Deus. Ele quer livrar, mas Ele nos ensina a pedir, a orar. Lá em Romanos está escrito, na oração perseverantes. Nós não podemos parar de orar. Assim como as pessoas sabem que não devem parar de trabalhar, de cuidar da sua casa, da sua família, de almoçar, de jantar, de tomar água, de tomar banho, assim também nós precisamos orar, ter comunhão com Deus. E nós vamos orar. Daqui a pouquinho nós vamos falar com Deus. Eu tenho um pedido de oração aqui do meu irmão Dean, lá de Vespasiano. Ele disse: ore pela minha saúde, a gastrite atacou e não consegui dormir nada. Vamos orar pelo irmão Dean, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, 21h01, e hoje nós já vamos diretamente para a oração, já vamos orar. Nesse momento, 9h01, vamos falar com Deus, vamos realizar nesse momento a oração do Monte das Oliveiras. Você está ouvindo a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 12 ao 14.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, estamos aqui, Senhor, mais uma vez nesta noite de domingo. Estamos aqui, Senhor, para orarmos, para pedir ao Senhor que tenha compaixão das nossas vidas, Senhor, e nos livra do mal. Depois que acontece a calamidade, aí não adianta mais orar, já aconteceu. Depois que acontece a tragédia, não adianta mais orar, já aconteceu. Por isso, Senhor, nós somos ensinados pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo, que nós devemos orar antes do mal. Tem até um provérbio que diz que o prudente vê o mal e se esconde. E, na verdade, o mal está diante dos nossos olhos toda hora. Quando nós ligamos a televisão em um jornal, quando nós acessamos as redes sociais, até mesmo o YouTube, a internet, ali estão as notícias. E nós temos visto, meu Deus, a morte, ela chegar para pessoas velhinhas, pessoas já idosas, cansadas de viver. Mas nós temos visto a morte chegar para pessoas de 50 anos, de 40 anos, de 30, de 25, de 20, de 18. Temos visto ela chegar para pessoas de 13 anos, 12, para crianças, para recém-nascidos. E é todo santo dia, Senhor. Todo santo dia tem sido o último dia de muitas pessoas por esse Brasil afora, por este mundo afora. E nós, meu Deus, vivemos esperando o Senhor voltar. Vivemos esperando a Tua volta, mas sabemos que a qualquer momento pode chegar a nossa hora também e os Teus anjos vir nos buscar. Mas sabemos também que o Senhor quer prolongar os dias daqueles que Te obedecem, daqueles que têm fé aqui nessa terra. O Senhor quer dar longevidade. Tanto é que o Senhor ora lá em João capítulo 17, e o Senhor diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Jesus, pois é exatamente isso que nós estamos pedindo também, que o Senhor nos guarda do mal, dos acidentes. Quantos acidentes acontecendo, Senhor, quanta coisa horrorosa acontecendo, tragédias terríveis. Quantas pessoas, meu Pai, nesse momento chorando pela perda de pessoas queridas. Ah, Jesus, às vezes as pessoas tomam cuidado por si mesmas. Elas procuram evitar o perigo. Elas tomam cuidado por si, mas nunca sabe o que está na cabeça de outra pessoa que está passando na rua, que está vivendo do lado, na cabeça de um vizinho, na cabeça de um motorista que está andando aí, dirigindo o seu veículo, às vezes bebe, se embriaga, pega o carro e sai andando pelas ruas da cidade. Meu Deus amado e querido, e muitas vezes acontece a tragédia. Nosso Deus, nosso Pai, nós temos que ser realistas, cair em si e não ficarmos voando, Senhor, pensando que já estamos no paraíso, no céu. Não, nós estamos no meio de uma guerra e nós precisamos viver, nós precisamos sobreviver, nós precisamos ser luz para esse mundo, nós precisamos dar testemunho de Ti aqui nessa terra, nesse mundo tenebroso, nesse mundo cheio de maldade, nesse mundo cheio de crueldade, Senhor, de falsidade, de mentira, de engano. Nós que somos da verdade, nós que Te amamos, que somos ovelhas do Senhor, o Senhor nos diz que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Então, nos ajuda, meu Deus, a viver
nos livra do mal, nos fortalece, Senhor. Estamos aqui nessa oração do Monte das Oliveiras e nós entregamos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos. Entregamos, Senhor, a vida de cada um que está ouvindo essa oração. Eu vejo aqui que tem alguns irmãos ouvindo esta oração conosco. Nosso Deus, que o Senhor abençoe a todos que estão ouvindo esta oração, dando alegria para aqueles que estão tristes, trazendo a paz para aqueles que não passaram um dia bom hoje, e que essa noite seja uma noite maravilhosa até para aquele que não passou um dia muito bem. Assim nós pedimos, Senhor, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu amigo, minha amiga, são 21h09. Nós já vamos para as explicações do Apocalipse, que é uma explicação de 5 minutos, mais ou menos, que nós trazemos aqui sobre o livro do Apocalipse, sobre as últimas coisas. Mas antes, deixe-me falar mais uma vez. Você que está orando conosco, perceba que aqui nesse horário aqui, você não vai encontrar ou não vai ouvir alguém pedindo Pix toda hora, não vai encontrar alguém entregando falsas revelações para impressionar, você não vai encontrar aqui alguém ou não vai ouvir alguém te mandando compartilhar esse link com 100 pessoas. Não, porque o nosso objetivo aqui é orar e levar a você, meu amigo, minha amiga, você que nos conhece, a orar conosco. Não é perdido esse momento que fazemos aqui, são breves momentos. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Então, se você for procurar oração na internet, você vai achar um monte de pessoas agora orando, aparecendo no vídeo, mas está lá pedindo Pix, está lá pedindo para compartilhar com 100 pessoas, estão lá ameaçando, estão lá entregando falsas revelações, falando só o que que agrada as pessoas, procurando likes, procurando ficar famosos, mas o nosso objetivo aqui é outro, é um santo objetivo apenas de agradar a Deus. A Tirza, ela diz amém. Amém, Tirza. Tainara. A Maria José Bassi. Ô Maria, Deus abençoe, viu? Ela escreveu aqui, amém, amém. Deus abençoe você e sua família, Maria. Pois bem, 21h11, vamos para as explicações do Apocalipse. São 5 minutinhos só, vale a pena ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvir agora as explicações do Apocalipse com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Pois bem, a explicação do Apocalipse de hoje é a seguinte. A última semana da profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, ela é igual ao que está escrito do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19. Eu vou falar bem devagar para que você possa entender, meu irmão, minha irmã. O que eu estou dizendo é o seguinte, que o versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, ele é igual ao que está em Apocalipse 6 e 19. Ou seja, melhor dizendo, Daniel 9, 27 é um resumo muito abreviado dos fatos que são profetizados em Apocalipse 6, 19. Então, quando você for ler o livro do Apocalipse, é uma coisa para se ter em mente. Daniel 9, 27 é a 70ª semana da profecia das 70 semanas. Apocalipse
do 6 ao 19, é a 70ª semana também. Está escrito assim em Daniel 9:27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, Daniel 9:27 é um resumo de Apocalipse 6 ao 19. Simplesmente isso. Porque o que nós vemos em Apocalipse 6? O cavaleiro do cavalo branco que sai quando Jesus, o Cordeiro de Deus, abre o primeiro selo do livro selado com 7 selos. Aquele cavaleiro branco que sai vencendo para vencer, ele é o príncipe romano, ele é o anticristo, que começa fazendo uma aliança com muitos, ou seja, com o povo de Israel, com muitos em Israel. Então, em Daniel 9:27, ele firmará aliança com muitos. Isso equivale ao capítulo 6, a abertura do primeiro selo, o cavaleiro branco que sai. É o anticristo, fazendo aliança com o povo de Israel. Lá no capítulo 13, fala a respeito da besta que sobe do mar. Fala da besta que sobe da terra, que faz uma imagem para a primeira besta, e essa imagem, ela até fala e faz morrer quem não adora a besta. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 13. Isso equivale à metade do versículo 27, que diz: e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sob as asas das abominações virá o assolador. Ou seja, aquele cavaleiro do cavalo branco se torna no assolador. Esse assolador aqui é a besta. O cavaleiro branco ele se transforma no assolador na metade da semana. E aí diz, e isso até a consumação. Consumação de quê? Da semana. E o que está determinado será derramado sobre ele, sobre o assolador. O que está determinado? Que Jesus volte e lance ele vivo no lago de fogo. Então isso vai ser derramado sobre o assolador. Agora, vale lembrar que para você que não está familiarizado com as profecias da palavra de Deus, essa semana que nós estamos falando aqui é uma semana não de dias, mas é uma semana de anos. Então são 7 anos que estão por vir, a 70ª semana de Daniel. Se você, meu amigo, minha amiga, ler em Daniel capítulo 9, você vai ver, a partir do versículo 25, a profecia das 70 semanas. E o anjo diz para Daniel que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Daniel e sobre a santa cidade, ou seja, sobre o povo de Israel e sobre Jerusalém. O povo de Daniel é o povo de Israel. Então nós sabemos que 69 semanas, que equivalem a 483 anos, iriam se cumprir antes que Jesus fosse morto na cruz. Jesus foi morto, já se cumpriu esses 483 anos. Então ficou faltando 7 anos, uma semana de anos, para se cumprir, que não cumpriu ainda. É por isso que a igreja não vai estar na terra nessa 70ª semana da profecia de Daniel. Não vai estar, porque é uma semana que está determinada sobre o povo judeu. Então, nós vamos falar muito sobre isso mais para frente, mas por hoje é só. Guarde essas informações, meu amigo, minha amiga, sobre esse paralelo, né? Daniel 9:27 é igual a Apocalipse do capítulo 6 ao 19. 70ª semana da profecia das 70 semanas de Daniel. Que Deus os abençoe. Hoje estamos terminando até um pouco mais cedo, né? 21h17. E amanhã, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes, estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.
ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai nele não está, porque tudo que no mundo há, o desejo dos olhos, da carne e a soberba da vida, do Pai não é. O mundo passa, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai nele não está, porque tudo que no mundo há, o desejo dos olhos, da carne e a soberba da vida, do Pai não é. O mundo passa, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você acabou de ouvir a oração do Monte das Oliveiras. Volte a nos sintonizar neste canal amanhã às 9 horas da noite.